Vamos a outro item que foi importante na minha avaliação, não sei se foi na de vocês. Estou colocando aqui na minha visão, esse que completamente à vontade. A relação dele com os tribunais superiores, com o STF e com o TSE. Tem uma frase dele contundente em relação ao TSE e uma provocação forte ao TSE também. Ao se referir, ele faz isso em vários momentos da entrevista, mas particularmente na última questão. Ao se referir a recentes decisões do TSE, ele diz assim: fake news é chamar o Lula de inocente. Ele está provocando o TSE exatamente na discussão das últimas 48 horas. E ele diz mais também. Ele insinua que a palavra conluio saiu da minha boca, não saiu da boca do Bolsonaro. Mas o Bolsonaro, nessa entrevista, sugere, e não é muito sutil a sugestão dele, que o TSE age como age atendendo a pedidos do PT. Ali vai de encontro a uma teoria muito difundida nas correntes políticas associadas ao bolsonarismo, de que os tribunais superiores se juntaram com a esquerda para fazer o Lula ser eleito. Está embutida nessa resposta, Raquel. Sim, claramente. Ele já vem com essa narrativa pela quantidade de ministros que Lula e Dilma indicam. E ele, inclusive, fala, né, que se ele vencer, ele vai ter mais 2 ministros dentro do STF. O presidente Jair Bolsonaro tem uma dificuldade de discernir o que é governo, o que é Estado. Quando parece para ele que se ele indicou, o sujeito tem que tomar cerveja com ele, tem que estar com ele. Então, necessariamente, os outros ministros que foram indicados por outros presidentes estão com aqueles outros presidentes. Ele monta essa narrativa. Ninguém aqui é ingênuo, a gente sabe que o judiciário toma decisões políticas, mas essa é uma narrativa, do meu ponto de vista, muito simplista. Agora, quanto ao STF, ele reitera o que ele já disse em ocasião anterior, que não está pensando em aumentar os números, que quem pensou isso foi o adversário político dele, mas aí vem o ponto. O que é atualmente ainda vice-presidente e o que agora é senador eleito pelo Rio Grande do Sul deu uma entrevista exclusiva ao Estadão hoje, dizendo não, alguém tem que botar um freio no Alexandre de Moraes. E aí ele disse, isso é a opinião do Mourão. A pergunta foi se ele ia empichar, né? William, eu retorno até nessa avaliação prévia aqui sobre a relação parlamento... Aliás, a pergunta foi do nosso colega, do Márcio... Sim, parlamento e Palácio do Planalto. Com o Congresso mais alinhado ideologicamente ao Bolsonaro e ao bolsonarismo, se ele for reeleito, uma agenda como essa, ele, em princípio, não precisaria, vamos dizer assim, sujar a mão, não precisaria deixar digital dele, se ele tiver uma base ali dentro do Senado, que é a casa responsável por fiscalizar o Supremo Tribunal Federal. Ele pode delegar ali para o Mourão da vida, para o astronauta. Ele tendo um Congresso mais alinhado em um eventual segundo mandato, a agenda mais polêmica, tanto que as respostas dele na pergunta do Márcio Gomes, não pretendo entrar com pedido, já entrei, o Congresso não quis, não pretendo apoiar. Ele vai... Agora, ele não diz sou contra, ele diz não pretendo entrar. O fato de você não pretender entrar pode dar para Damares entrar, e aí o Palácio deixa tocar. E isso vai acontecer, se ele for reeleito, com inúmeras pautas mais polêmicas e mais fortes, vamos dizer assim. Essa, por exemplo, ele não precisa fazer nada, em princípio. Ele pode deixar para os novos senadores bolsonaristas tocar uma agenda que seja de seu agrado, diferentemente de hoje. Hoje ele teve que entrar, né, contra o impeachment do Alexandre. Vamos para o terceiro. Posso só Claro, Raquel, fica à vontade. Rapidinho. Fica à Hoje, vontade. depois dessa declaração do Mourão, fui conversar com alguns senadores ligados a Bolsonaro para tentar entender qual era o clima, né? Se eventualmente, eu sei que é um pouco especulativo, mas faz parte do trabalho, né, William? Se eventualmente o Bolsonaro fosse eleito, o que aconteceria, se teria apoio. E para minha surpresa, confesso, mesmo entre os senadores que estão aliados com o Bolsonaro, mas não são tão bolsonaristas xiitas, tem sim
um respaldo. Existe uma avaliação de que está crescendo uma insatisfação grande com o ministro Alexandre de Moraes entre os senadores e também entre uma parte da população, que a gente vai falar mais tarde no programa, que eles chamam desse Brasil do Centro-Oeste, nós vamos falar logo, desse Brasil profundo, que na avaliação dessas pessoas com que eu conversei, começariam a demandar isso e que a classe política acabaria meio que caminhando nesse sentido. Eu achei a avaliação assim bem preocupante. Landim, hoje, evidentemente, nesses parlamentares bolsonaristas, né? Raiz, Damares, o próprio Mourão, astronauta, o deputado federal Ricardo Salles, por aí vai. Sim, acho que tentariam defender uma agenda nesse sentido. Mas eu não vejo hoje um centrão, né? Embarcando numa agenda anti-Supremo. Então, Caio, por isso foi a minha surpresa. Não o centrão em geral. Por exemplo, você tem o Ricardo Barros, que é o líder do governo na Câmara, que é um crítico, mas não é de hoje, é de 10 anos para cá. Eu tinha né? a mesma percepção com você, e as minhas apurações de hoje me levaram a essa surpresa. Que o centrão embarcaria. Não sei dizer o centrão, mas parlamentares que não seriam esse bolsonarismo xiita, seriam mais moderados, que a gente costuma ver como parlamentares que têm um bom senso. Deixa eu colocar